Check-in Tech. Olá, ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, jovens e seminovos. Este é o Check-in Tech, um podcast local web, empresa pioneira em hospedagem de sites no Brasil e agora inovando mais uma vez, trazendo o Check-in Tech para que você, eu e outros tantos temos um bate-papo rico em dicas, insights e muitas novidades. Eu sou o Cadu, host desse podcast, comigo eu tenho o Vic, que quer abrir um Reclame Aqui toda vez que eu esqueço o texto nas gravações de conteúdo da local web. Sei que não fica esperto não, viu, Cadu? E lembrando que o Check-in Tech tá em todas as plataformas de áudio, mas se além de ouvir você também quiser assistir a gente, estamos no YouTube e também no Spotify em formato de vídeo. Hoje, quem faz o Check-in Tech com a gente é o Diogo Santos, coordenador de qualidade na local web, que não por acaso traz não só um, mas vários troféus aí para nossa mesa. Diogo, além de pentacampeão, fala pra gente quem é o Diogo, como ele se relaciona aqui com o nosso tema de hoje. Cara, um prazer estar aqui. O Diogo, ele é um cara extremamente bem-humorado, brincalhão, que é até uma dualidade para lidar com um tema tão sensível como o Reclame Aqui, né? Mas, ao mesmo tempo que eu sou essa pessoa extrovertida, brincalhona e tudo mais, eu procuro também ter um baita tom de seriedade, né? Entender a sensibilidade das coisas que nos cercam, dá muita margem pra gente ir além, pra gente se desenvolver, e é o que a gente faz aqui no cotidiano como qualidade. Boa, boa. E, cara, fala pra gente, explica aqui, assim, primeiro pra quem tá ouvindo, a gente tem esse aqui, que tá aqui convidado na mesa hoje, mas tem mais 4, tá? Não é pra qualquer empresa, mas explica o que a gente tem na mesa aqui, Diogo, antes de eu te fazer as perguntas. Mas aí você fala o que tem na mesa, né, Cadu? A galera que tá ouvindo não tá vendo a gente. Tem razão. Ó, quem está só ouvindo, tem 3 itens dessa mesa hoje, além dos adereços que a gente traz para cá. E eu vou deixar o Diogo explicar o que a gente tem na mesa aqui, tá? É isso, pessoal. Aqui a gente tem basicamente os troféus aqui que nos alçam, né, essa posição de pentacampeão. Tanto o ervilhinho verde quanto o prateado, eles são os troféus de indicação, né? Quando uma empresa ela entra dentro dos critérios que o Reclame Aqui coloca para a efetivação da campanha letiva daquele ano, a empresa ganha esses mimos, né, evidenciando que ela esteve ali dentro do top 10, né, de empresas indicadas dentro das suas respectivas categorias. E esse mais lindão aqui, né, todo bem trajado ali, o douradinho, é o troféu de campeão, né, que a gente conquistou nesse ano aqui, o pentacampeonato. É o troféu de validação de todo esse esforço, né, coletivo e esse empenho que a gente tem com o nosso cliente. Boa. Para quem está só ouvindo, parece o... Pode falar, eu ia falar o do Oscar, mas melhor não, né? Mas parece o prêmio lá do Oscar. Você que acompanha cinema aí, ó, parece o douradão do Oscar. Vamos melhorar dessa forma aí, né? Mas vamos lá, Diogo. Eu vou te fazer algumas perguntas aí pra gente, primeiro, colocar na cabeça das pessoas que é importante dar atenção para essa plataforma, né? E que ela não precisa ser, na minha concepção, algo negativo, né? Não é exatamente uma coisa ruim você está lá, né? Mas, vamos lá. Então, assim, Reclame Aqui, ele é um palco principal, assim, para reclamação. Mas, Diogo, além de ser um palco ali de reclamação, dá para ele ser mais do que isso, né? Talvez uma estratégia de alavancar suas vendas, de alavancar a sua reputação? Certamente, Cadu, não só deve, como é uma plataforma também com esse foco, né? Voltando aqui um pouco na essência do que você trouxe, acho bem importante quando você pontuou assim, uma plataforma para reclamação, na verdade é uma plataforma para resolução de conflitos, né? Eu acho que esse é o maior propósito ali que a plataforma tem, causar uma proximidade entre a empresa e o consumidor final. Claro que quando a gente olha para o nome, a gente vai falar que é só reclamação, né? Mas a empresa que lida ali com o Reclame Aqui não pode olhar apenas como um canal, né, de atendimento, uma fonte de lidar com reclamações, porque isso daqui vai muito além. Aqui a gente está falando basicamente de uma esteira contínua de melhoria que a empresa precisa encarar de uma forma muito séria. Quando eu tenho um consumidor na outra ponta me trazendo uma dor, um sentimento, uma frustração, às vezes uma quebra de expectativa com alguma coisa que não foi de acordo com aquilo que ele esperava, a gente tem exatamente aqui uma oportunidade de voltar, né, na raiz desse problema como empresa e fazer a correção de rota, né? Às vezes, poxa, sei lá,
uma oferta, uma característica do produto, é a forma como eu estou comercializando ele, é a forma como estou atendendo ele. Então, assim, lidar com o Reclame Aqui não pode ser e não deve ser nunca tratado como um canal de atendimento, porque não é essa a finalidade. A empresa precisa encarar isso de uma forma muito sólida, né, como uma oportunidade de melhoria contínua, não exclusivamente pela resolução do problema do cliente, né, mas principalmente pelo foco do seu negócio. E como você também complementou muito bem aqui na pergunta, como que a empresa ela pode usar isso, né, a seu favor? Cara, tem inúmeras formas. Assim, hoje, muitas empresas, eu vou jogar assim um dado por cima, tá? Sem citar nomes aqui, mas tem muita empresa que tem assim uma faixa de 100, 150 reclamações em uma média mensal, que você fala, cara, é pouco, é muito, isso é muito subjetivo, porque no final do dia, o que mais conta é a quantidade de visualização por trás dessas reclamações. Tem alguns dados ali, né, de uma empresa nesse mesmo porte, que elas conseguem chegar a uma média de 10 mil visualizações, cara, assim, em mês. Na verdade, na página da empresa como um todo, sabe? E o que esse dado quer dizer, né? Se, poxa, 150 reclamações eu tive naquele mês, eu tive 10 mil visualizações, certamente não são 10 mil visualizações para o que os meus clientes estão reclamando, mas sim sobre outros aspectos, né? Como a empresa lida, como a empresa resolve, como a empresa se posiciona, né? Então, tem muita coisa ali que tem valor, além do só resolver um problema. Ótima resposta. Acho que traz uma visão muito interessante e é ideal do que a gente tem que ter sobre essa plataforma. E aí você fala sobre esse papel estratégico e do consumidor. Quais os fatores que o consumidor atual ele analisa quando ele vem ali no Reclame Aqui, avaliar, né, a sua empresa? E além dessa, quais são, né, de repente, outras plataformas que o consumidor final ele acaba avaliando? Eu, particularmente, falar por mim, eu gosto de ir lá no Reclame Aqui, eu avalio, claro, já com quem está no meio do negócio, com uma maturidade de que não é que não tem que ter reclamação, mas eu avalio muito como que é a resolução, né? O que o consumidor ele tá buscando quando ele vai lá avaliar? Cara, uma boa pergunta. Acredito primeiro que, assim, para o consumidor ele não procura uma empresa perfeita. Claro que seria um mundo maravilhoso, né? Mas a gente sabe que como empresa, né, e aí eu não vou colocar aqui exclusivamente no contexto de local web, a gente pode colocar em qualquer nicho, de qualquer segmentação, com qualquer finalidade estratégica final, mas toda a empresa tem oportunidades de melhoria sempre. E o Reclame Aqui acaba sendo essa balança, né, numa decisão. Eu mesmo como consumidor, eu jamais contrato, compro ou faço qualquer tipo de negócio com uma empresa que, cara, eu não consigo confiar no mínimo do que ela pode me entregar. Então o Reclame Aqui, ele tem muitas coisas dentro da sua estrutura que trazem alguns insights bons para um consumidor na hora de tomar uma decisão sobre fechar ou não um negócio com aquela empresa. Um dos pontos principais talvez sejam até mesmo como a empresa está, né, sendo apresentada ali dentro da plataforma. Hoje a gente facilmente, olhando dentro do Reclame Aqui, a gente olha inúmeras empresas que não dão atenção. E tem muitas empresas assim que elas não dão uma atenção específica, né, e nem tão pouco especial ali para o consumidor que consome essas plataformas. E, poxa, isso tira uma certa credibilidade, né? Como eu falei, como consumidor, quando eu tenho alguma dúvida sobre uma marca, sobre um local de compra, cara, ali é minha balança moderadora, assim, é ali que eu vou olhar e vou entender se essa empresa faz sentido fazer negócio ou não. Eu vou descartar aqui, vou buscar uma outra alternativa. Diogo, o RA1000, esse é o nome, né? É o nome. Ele é o selo que atesta, então, a excelência aí de uma marca na resolução ali de problemas e tudo mais, no atendimento também. Qual é a estratégia que uma marca tem que ter para não só conquistar, né, o RA1000, mas sustentar? Porque imagino que seja um desafio também sustentar a sua pontuação e a sua reputação lá dentro. Certamente, Cadu. Para uma empresa que está zelando pela sua reputação, né, aquele status reputacional ali, é necessário ter o foco em duas vias, assim, sabe? Uma via delas é a estrutura e a outra via é o estruturante, né? Como eu posso definir isso de uma melhor maneira? Quando eu falo de estrutura, eu falo dos recursos que estão voltados a atender aquele consumidor e até a forma como a empresa lida com isso, né? Então, um exemplo hoje, assim, do que a gente tem hoje como um time. Eu tenho um time totalmente focado em experiência do cliente. Então,
Eles entendem claramente a dor, procuram atender com a maior empatia possível, a comunicação clara, assertiva, claro, respeitando também o que como empresa, né, a gente comercializa, o que são as características, o que os produtos servem ou não servem, mas tem um perfil de interação diferenciado. São pessoas que facilmente no cotidiano você se encanta conversando com elas. Então você ter um time, né, com essa habilidade de interação, de experiência humana, é um ponto muito importante. E dentro dessa estrutura, claro, ter todo o grupo, né, voltado para essa importância. Então saber que, cara, uma reclamação que entra, eu preciso ter uma esteira de priorização diferente, eu preciso entender que vai muito além do que só vou resolver a dor do Cadu. Não, eu tenho que resolver essa dor de qualquer cliente que possa passar por esse mesmo problema. Então, a estrutura ela é uma das pontes mais importantes a serem atravessadas. E a segunda aqui é o estruturante, né, que é um pouco associada dentro desse rolê da estrutura, mas eu acho que ela é um pouco mais consistente, que é no sentido de eu tenho regularmente reclamações que trazem as mesmas dores. E aí eu não estou falando aqui como local web, eu falo como empresa. Qualquer empresa tende a ter isso. Às vezes problemas de frete, problema com entrega, às vezes o atendimento que é prestado ao consumidor. E quando eu falo de estruturante, eu preciso saber lidar com esses problemas e matar o problema na raiz. Porque senão eu vou estar correndo numa esteira infinitamente feito aqueles ratinhos, sabe? Correndo naquelas esteirazinhas redondas. Vai ser meio que esse o meu grande desafio, meu grande problema. Então, dentro do estruturante, eu preciso sempre olhar com uma ótica de melhoria contínua. Eu preciso pensar em como mitigar aquela dor, que ela não volte a se repetir. Claro, existem N cenários que qualquer empresa tem uma propensão, né? Dentro do contexto que eu coloquei aqui, de entrega, frete, às vezes de vendas puramente comercial, né, da forma como é comercializado um produto, como é dialogado, tudo isso daí sempre tem uma pequena margem, mas se eu posso sentar, rever o processo, pensar em melhorias, pensar numa forma que mitigue o risco disso daí acontecer, certamente esse caminho ele é importante. Então, assim, manter o selo RA1000, vou até refazer aqui a frase, né? Conquistar o selo RA1000 é difícil, mas manter, cara, isso sim é trabalho, assim, porque não é um resultado de um mês, é um resultado de 2, de 3, a gente fala de 6 meses para ficar com um mês, aquele selozinho na página. E perdurar isso é sempre um trabalho contínuo de melhoria, assim. Manter certamente é muito mais difícil. Peraí que o meu ponto tá falando aqui. Vicky, manda. Eu acho legal que você falou que não só resolver o problema, mas também manter essa solução ativa para que outros clientes não passem pelo mesmo, né? Então, não é só apagar fogo, né? É evitar que o fogo aconteça no final do dia, né? Exatamente, Vicky. Assim, ter uma brigada de incêndio é o ponto de segurança de qualquer empresa, mas assim, fazer aquela rotina de vistoria dos cabos, se os extintores estão ali no seu devido lugar, a orientação para as pessoas não deixar um gás aberto, é aqui que mora o sucesso, sabe? É onde a gente ganha o jogo. Então é exatamente isso, assim, é lidar com o problema antes de ser um problema, mapear, né? É muito legal a gente olhar para o Reclame Aqui, nesse caso, pelo que eu entendo, como um indicador de problemas que estão acontecendo, que, assim, uma pessoa levantou a mão, mas certamente se uma levantou a mão, eu imagino que esse problema está acontecendo, e é legal ter esse indicador e identificar, e aí corrigir para que tantos outros não tenham e não precisem chegar no Reclame Aqui. Mas aí você falou de uma rotina, você falou ali como que seria, talvez, da brigada de incêndio, né? Como que é a rotina de quem mantém uma local web aí dentro do que é necessário para ser uma empresa RA1000? Como é que é o seu dia? Como que você começa, como você termina esse dia? O que é que você avalia? Cara, é uma pergunta que perspicaz, porque é uma rotina de muito suor e quase zero descanso, para ser honesto, né? Porque a gente lida, né, com esse contexto de reclamação e descontentamento full time. Então, assim, lidar com o consumidor na outra ponta ali, descontente, ou às vezes com um problema crônico mesmo, porque como empresa a gente tem mais do que responsabilidade de resolver, é quase que a nossa linha diária que a gente tem que andar, né, para chegar na outra ponta. A nossa gestão, né, a nossa administração, vamos dizer assim, de casos, de prioridades, de senso, é uma parada assim muito maluca, vou te dizer, no sentido bom, cara, porque dentro desse mesmo time que eu coloco como um time de excelência
em interação, comunicação, de diálogo, é um time também que é muito dono do negócio, sabe? Não tem, assim, hoje eu sou a figura ali que está como gestor, mas eu dou essa autonomia para que todos tenham a liberdade de entender sensos críticos ali que são do cotidiano, dosar e buscar a resolução junto às áreas. Então, assim, é um time que é totalmente voltado a resolver problemas, mas mais do que resolver o problema, é resolver na raiz. O que a galera pega no cotidiano de problemas, eles procuram apresentar a solução, né, imediata, vamos dizer assim, para o consumidor, mas eles têm um trabalho por trás ali de background, de gerenciar junto às áreas responsáveis, sabe? Tentar entender junto com toda a estrutura, desde produtos até sistemas, como que a gente consegue evitar que aquele cenário ele volte a se repetir, e isso, cara, com o cliente no centro da atenção. Então, é uma rotina muito maluca, porque não dá para falar assim, hoje eu vou ter um dia tranquilo, ou então, hoje vou ter um dia pesado, né? E outra, a gente está no mundo da tecnologia. Hoje não somos exclusivamente responsáveis por todo o contexto de tecnologia. E a gente pode pegar alguns cenários recentes, né? A gente tem ali empresas grandes, né, que fazem tráfego de dados ali, que, tiveram um problema, cara, até banco caiu. Então, são cenários que intrinsecamente dentro da tecnologia estão interligados com a gente. Então, gerir não só os nossos problemas, mas gerir a expectativa do consumidor com aquilo que também foge da nossa responsabilidade, faz parte desse cotidiano, de coisas que a gente não sabe o que vai acontecer no dia, mas que a gente está certamente muito preparado para lidar com aquilo. Eu vou até dar um destaque, que aí eu acho que você conseguiu ir além da estratégia de qualidade e trouxe uma coisa sobre liderança que eu vou destacar, porque eu acho muito interessante. Estou quebrando o cenário, porque é muito importante o que eu vou falar. Mas você fala sobre ter todo um time com esse foco em qualidade, mas também de dar essa autonomia, né? E aí o destaque que eu entendo o seu time, que vai estar focado nessa missão junto contigo, ela precisa continuar funcionando no dia que você não está aqui, por exemplo, né? Foi isso que eu entendi. Acho que é uma dica para além da estratégia que a gente está trazendo e vale absorver. Certamente, Cadu. Assim, hoje não é raro, né, a gente ver modelos de liderança que, puxa vida, são controladoras, vamos usar esse termo assim, né? Talvez não seja o mais saudável, mas gostam de ter muito na unha, gestão de cada coisa. E sim, é importante. A gente fala de indicadores, a gente fala de responsabilidades, a gente sabe que, como liderança, algumas coisas a gente precisa estar a par, né? Mas no final do dia, a gente não precisa ser unicamente o responsável, né? Ter um time que consiga abraçar essa responsabilidade compartilhada e ser tão dono do negócio quanto o próprio gestor, cara, isso é primordial. Então, assim, dentro da estratégia hoje, dentro do nosso time, a gente procura sempre ter pessoas que têm um foco muito grande de melhoria contínua, que têm um senso de responsabilidade muito grande. Não é só, beleza, resolvi o problema aqui do Cadu, me dá uma avaliação boa, cara, que isso é importante para mim, subiu a avaliação, fiz meu trabalho, eu vou para casa. Não, eu preciso garantir que não existam novos Cadus dentro dessa cadeia de problemas, eu preciso garantir, principalmente, que o Cadu não só saiba o problema resolvido, mas que ele volte a fazer negócio com a empresa, que ele tenha uma satisfação sobre, cara, legal, problemas toda empresa tem, o bom é que vocês resolvem como vocês resolvem. Então, dentro desse time de qualidade hoje, o nosso foco, quando fala assim de pessoas, é isso. A gente não tem um analista de qualidade, sabe? A gente tem pessoas que representam a essência do que a gente tem como empresa. O cliente no centro de tudo. Acho que isso reflete muito no que a gente tem aqui na mesa, né? Que é premiações. E, de uma maneira prática, como que manter essa excelência lá no Reclame Aqui vira conversão, né? Ela começa a trazer resultados, consegue trazer, sei lá, mais vendas. Como que é isso? Cadu, o que eu tenho para te responder sobre isso assim vai soar quase como um merchan do Reclame Aqui. Acho que depois eles podiam pagar uma comissão por fora, mas... Reclame Aqui. Fica a dica. Mas assim, a plataforma ao longo dos anos, eles vêm cada vez mais aproveitando, né, essa finalidade de aproximar empresas e consumidores para também dar mais liberdade para que as empresas consigam usar desse espaço para aumentar seu nicho de vendas, né? Aumentar o seu funil no final do dia. Existem, cara, muitas ferramentas que servem com esse propósito. Vou falar algumas aqui assim, mas, por exemplo,
Hoje, uma empresa consegue botar lá uma grade de cupons. Então, cara, beleza, eu sei que eu tenho um tráfego aqui de 10 mil visualizações no mês. Se eu tenho 150 reclamações, por exemplo, eu estou falando que todo aquele resto são pessoas que estão consultando a minha credibilidade como empresa, como eu lido com esse universo, né? Então, cara, eu tenho uma margem muito grande de falar, cara, já que você veio até aqui, toma aqui um cupom, corre lá, pega lá essa promoção, alguma coisa que eu tenho aqui. Então, essa grade de cupons é uma. Alguns modelos de negócio conseguem utilizar de funções específicas como um page reviews. Então, por exemplo, para uma empresa, para uma loja virtual, né? Vamos colocar um exemplo assim. Você tem lá seu comércio eletrônico, seu e-commerce lá, que você, sei lá, vende caneca, camisetas, né? As coisas que cabem dentro do seu nicho. Você consegue subir ali dentro um page reviews, né? Onde o usuário que comprou com você, ele fala, cara, 5 estrelas, a lojinha do Cadu, destaque para velocidade, e tudo isso fica com feedback na página. Então, além de saber que o Cadu atende bem, né, atende rápido, resolve as dores, eu sei que os usuários que não precisaram passar por dor também estão avaliando ele bem. E, cara, aqui tem uma infinidade assim, de possibilidades, desde uma galeria de produtos, sabe? Então, muita empresa pode utilizar de outros recursos, como, por exemplo, os posts, sabe? Para fazer dali uma carta aberta, né, aos seus consumidores de novidades que estão sendo lançadas, de recursos que podem agregar cotidianamente na vida do cliente e, através disso, até direcionar, né, o tráfego desse consumidor para páginas específicas. Adiciona ali um botão de adquira já, compre já, fale conosco, que, cara, isso já vai para dentro do funil de vendas e aí fica muito mais fácil para a empresa conseguir converter, né, o consumidor que, cara, já olhou a reputação e falou, cara, tem tudo para eu fazer. Por que não, né? Então é isso. O Reclame Aqui me deve ali uma comissão posterior, mas assim, hoje é uma plataforma que seguramente olha para essa experiência, né, do consumidor e da empresa como um gerador de oportunidades muito forte. Diogo, a Lucaweb é uma gigante no mercado, mas eu preciso ser uma gigante no mercado para estar com essa força lá dentro do Reclame Aqui. Porque tem muita gente que ainda olha para essa questão do, poxa, eu tô lá, então vão olhar e não vão gostar do meu produto, né? Eu já vejo de outra forma, né? Entendo que não é sobre quantidade de reclamações, mas a resolução. Até deixo essa dica para quem está ouvindo. Vai olhar o produto, gostou de uma marca, ou quer estudar essa marca, se vale a pena comprar? Não é só olhar a reclamação. Veja como eles respondem, né? Como eles estão resolvendo essas coisas. Eu compro quando eu vejo que, se eu tiver um problema, eu sei que se eu for lá pedir um apoio, espero não chegar, não Reclame Aqui, mas se eu pedir um apoio, eu vou ter um atendimento, né? Isso é o que eu busco. Mas, pô, sou um Vic aí, pronto. Vamos jogar aqui na mão do Vic. O Vic abriu uma loja de games, tá, sei lá, pequena, assim, faturamento com 10 mil, tá bom aí pra você? 10 mil pro Vic aí de faturamento. A estratégia pode ser a mesma. Cara, pode ser mesmo, assim, entre a empresa que tem um volume, né, expressivo de reclamações ou de mercado mesmo, né, quanto aquela que não tem um volume expressivo, a estratégia ela pode ser a mesma no final do dia. Tanto quando a gente fala de conversão, né, de visualizadores que estão em busca de uma tomada de decisão final, até mesmo para status de reputação, sabe? O Reclame Aqui hoje ele utiliza muito de uma régua, né? Tem todo um cálculo reputacional ali, que não leva em consideração exclusivamente o volume de reclamações que você tem ou quantos % dos clientes que deram seu problema como resolvido. Cara, é quase uma fórmula de Bhaskara, assim. Eles avaliam a nota do consumidor, quantos clientes avaliaram que voltaram a fazer negócio, quantos falaram que teve seu problema resolvido, percentual de resposta da empresa. Então, tem toda uma matemática que determina aquilo no final do dia. Então, assim, também não é difícil, hoje, você dando uma olhada dentro da página do Reclame Aqui, procurando por empresas, você achar empresas que, assim, hoje não têm um status, né, de RA1000, que a gente hoje define como selo de excelência, você só vê a carinha verde lá, né, o selo de ótimo, e você fala assim, tá, essa empresa ainda não é tudo que pode ser, mas espera aí, às vezes é por conta do volume de reclamações. Tem uma fórmula ali para se atingir o selo de RA1000 e às vezes a empresa, quando ela não tem o alcance mínimo de volume de reclamações, ela não pode atingir, mas isso não quer dizer que ela não seja
competente, né? O exemplo da lojinha do Vic ali é um excelente ponto, é um ponto de partida às vezes. Cara, quase não tenho reclamações, é difícil manter o meu status, né, reputacional para dar visibilidade. Vai com fé que o que você conseguir manter, o que você conseguir agregar, né, dentro dessa grade de serviços ali, fazer com que aquela página ela sirva como um funil de venda para trazer o seu consumidor para dentro de casa, e aí ele te dê um voto de confiança, cara, isso aí certamente tem muito valor assim, no cotidiano. Perfeito, Vic. Vamos abrir essa loja. Acho que tá na hora de abrir a lojinha de games, cara. Eu compro contigo. Eu compro também, eu gosto muito de games. Boa. Boa. Cara, acho que a gente passou por vários pontos aqui, vários insights, mas eu vou trazer uma que não tá aqui no nosso roteiro, que é... E aí você me diz, Diogo, se pode falar ou não, tá? Ó, qualquer coisa, gente, cobrem o Diogo aqui. Diogo, qual é a situação mais complicada de lidar com cliente que está descontente? Mas perfil do cara que está fazendo essa reclamação. Porque a gente tem isso no atendimento. Eu já tive minha experiência no comercial. Tem o cliente que... Não vou dizer que tem o cliente mais fácil, mais difícil. Tem cliente de diversas maneiras e você tem que se adaptar, né, a eles. Então, qual é o mais complicado aí para você conseguir ali virar o jogo? Boa sorte aí com as suas palavras, não se complique. Cadu, essa daí você complicou um pouco aqui, mas talvez não seja tão difícil de responder, cara. Hoje, o perfil de cliente mais complicado e mais complexo de você fazer um turnaround ali, virar o sentimento dele, é o cliente que está levando em consideração exclusivamente a emoção. E a gente entende também, no final do dia a gente é consumidor, cara. Eu já fiz algumas coisas duvidosas como cliente também, não vou contestar, mas quando a gente está usando a plataforma em busca de uma negociação, né, uma resolução de conflitos entre ambas as partes, precisa ter uma abertura para entender as regras do que a empresa tem como sua limitação. E aí que eu não estou falando de vontade, tá? Às vezes é regra mesmo. Você pode me falar, Diogo, viaja até a Inglaterra e, cara, vai botar um pipa no ar lá. Eu falo, cara... meu trabalho não é na Inglaterra, é aqui, é uma limitação, não vou sair daqui. Então é um exemplo aqui bem pobre, né? Mas é um pouco disso, assim, quando não há uma clareza, não há um desejo, vamos se dizer, e abertura, né, de entender as limitações. E às vezes a emoção, né, nesse contexto de falar mais alto, causa muita dificuldade, cara. Hoje, pegando a Local Web como um bom exemplo, a gente, né, mundo de tecnologia, aqui quem nunca recebeu um spam, levante a mão. E eu tenho certeza que tanto quem está ouvindo quanto quem está vendo não vai levantar a mão, porque a gente recebe milhares de spams todo dia. Então, o spam hoje é um problema crônico da internet que não há quem resolva. Todas as empresas tomam milhares, né, de medidas diariamente para evitar, desde filtros a regras de recebimento, de envio, características e por aí vai, ladeira abaixo. E, cara, assim como qualquer consumidor e como nós, a gente não gosta de receber spam. É um fato. A gente fica descompensado quando vem aquele lá, olha as fotos das últimas férias. Você fala, cara, eu nem saí de férias, eu queria muito, né? Então, esse é um exemplo do cotidiano que muitos consumidores têm uma dificuldade de entender a limitação, de falar, cara, eu entendo, eu respeito que o senhor esteja descontente, o senhor e a senhora, né, não consigam gostar desse cenário, porque eu também não gosto, mas são coisas que às vezes fogem. Todo dia a gente trabalha com regras, com limitações, com muitas coisas que visam combater isso, mas é uma dor do mercado, né? N empresas sofrem com isso, a gente está lidando. E alguns consumidores, assim, às vezes pelos ânimos, às vezes pelo cansaço, o estresse que aquela situação causa, não estão abertos a escutar e às vezes até seguir, por exemplo, orientações que poderiam ajudar, né? Ajudar a criar uma reputação, por exemplo, para a conta do Diogo que manda spam. Cara, vai lá, põe lá como spam. A reputação desse cara vai a zero e ele vai parar de mandar lixo para as pessoas. Então, às vezes, o sentimento está tão latente que fala mais alto. E isso causa muita dificuldade na interlocução ali, né, no diálogo, na construção de algum valor. Mas, como eu falei, não vou tirar a razão também. Como consumidor, já tive minhas atitudes duvidosas e tá tudo bem. Eu também. Eu tenho que admitir que... E é justamente nesse ponto. Às vezes a emoção bate, às vezes é uma urgência que você tem, às vezes é uma coisa que você queria muito. Sim. E aí você vai... Já aconteceu comigo. E aí depois eu falo, poxa... Eu já liguei para pedir desculpa, cara. Eu falei, olha, desculpa. Eu estava exaltado. Eu admito que eu me passei. Desculpe. E acho que é um pouco disso, né? Ô, Diogo, muito obrigado aí pelo papo de hoje, valeu demais. Mas antes da gente fechar,
Tem alguma dica, algum insight, algum comentário que você quer fazer para a marca que ainda não está colocando o cliente em foco? Comece a fazer isso para ontem, cara. Assim, não é aceitável, né? Vamos até usar esse termo nos tempos atuais, a empresa não dá atenção à voz do consumidor, né? A voz do consumidor ela tem que estar no centro de tudo. E aqui eu não vou falar como a empresa ela potencializa, como ela cresce, como ela fica gigante. Aqui tem outros aspectos, assim, é como a gente fala de credibilidade, é como a gente fala sobre a forma como essa empresa está se posicionando para outros consumidores. Então é um rolê bem grande, bem vasto. Só posso resumir isso. Assim, se alguma empresa ainda não está dando atenção, reveja os seus conceitos e corre atrás disso. Ainda dá tempo, né? 2026 começando, vamos pôr isso em foco. E para quem quiser mais dicas como essa, quem quiser escutar um pouquinho mais aí do Diogo, saber aí de alguma estratégia, né? Perguntar alguma coisa, qual é o melhor canal, qual é o melhor caminho para te encontrar? Cara, pode me encontrar pelo LinkedIn, né? Procurar por Diogo Santos é um pouco vago, né? O Vic que você coloca aí. Vou colocar na tela aqui, pode deixar. Fechou. A gente coloca também na descrição aí. Conectem o Diogo, tá com uma dúvida, quer bolar uma estratégia, falem com esse cara, porque não é só um troféu não, tem 5 aqui em casa. Cara. E tem uma jornada ali, tem bastante coisa que a gente aprende no cotidiano. Tem outros aqui insights que eu não compartilhei, vou guardar comigo para uma outra oportunidade. Fica aí aqui o autoconvite, Cadu. Não, fique sabendo que uma vez que qualquer convidado do Check-in Tech aceitar um convite, ele é para sempre, tá? Então, na próxima eu só vou olhar na sua agenda e já vou te puxar, tá? Acho que dá pra gente, ao longo aí de 2026, trazer algumas dicas. Mas se você está ouvindo a gente, está com alguma dúvida ou uma sugestão de tema, comenta, a gente traz aqui, né, Vê, que a gente avalia aí. Deixa aí no comentário as ideias aí que a gente vai avaliar e talvez vire um episódio. E eu vou aproveitar o gancho, tá? Se você está avaliando aí, a gente está falando de avaliar no Reclame Aqui, vai na plataforma que você está ouvindo, na sua favorita aí de áudio ou de vídeo, dá avaliação para o Check-in Tech, dá as 5 estrelas. Dá uma curtida no YouTube também, se for no YouTube. É o tal famoso deixa o like. Bom, meus amigos, esse podcast é um oferecimento da Localweb, empresa 5 vezes campeã do prêmio Reclame Aqui, e que oferece as melhores soluções para quem vai começar a empreender ou que está dando o próximo passo com a sua marca. Eu estou falando de hospedagem de sites, e-mail profissional, servidores VPS, e-mail marketing, SMTP, certificado SSL e muito mais. Fiquei até sem aqui. E o melhor de tudo, tem cupom na descrição, Vic vai colocar aí também na tela para quem está assistindo. Se não tiver, podem cobrar o Vic, tá? Reclame do Vic aí. E é isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio do Check-in Tech. Diogo, vou deixar você fechar aí. A gente tem aqui já uma coisa que virou de casa, né, Vic? Que quem encerra, bate aqui, faz um check-in aqui na nossa campainha Tem uma referência, tá? Quem conhece a Localweb há muito tempo, fala aí o porquê temos uma campainha aqui na mesa. Eu vou deixar essa no ar. Em outro momento a gente volta aqui e fala. É contigo, aí se despeça, fecha o programa aí, ó, o palco é seu. É isso, Cadu. Só agradecer aí o convite. Acho que é um assunto muito rico, tem muitas camadas aqui ainda a serem discutidas e até outras pontes a serem atravessadas para a gente poder aprofundar outros debates, sabe? Então, só gratidão pelo convite, tá? A ti, ao Vic, a Localweb. E, pessoal, se tiver com dúvida, pode acionar lá no LinkedIn que a gente se apoia e se suporta. É isso? E lembrando que o Check-in Tech está em todas as plataformas de áudio, mas se além de ouvir você também quiser assistir a gente, estamos no YouTube e também no Spotify em formato de vídeo.